Qual é a principal ameaça às criptomoedas? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, né, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Diego Amazonas Filho, cofundador da Cimit, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar qual seria a principal ameaça às criptomoedas, tá? Então vamos entender melhor essa questão no vídeo de hoje. Segue aí. Então, pessoal, sempre lembrando, né, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo, principalmente desse ativo aqui que a gente está falando. Hoje a gente está falando de criptomoedas. A gente vai falar um pouco mais especificamente do Bitcoin, mas isso que eu vou falar sobre essa ameaça vale para qualquer moeda. Mas antes de eu falar dessa ameaça, né, eu vou falar algumas coisinhas interessantes, né? A primeira, né, esse vídeo tive a ideia depois de estar lendo um artigo da Forbes, né? Então eu fui pesquisar outras coisas além desse detalhe aí que estava nesse artigo da Forbes, né? Dentre elas, principalmente, né, quais são as reservas que são utilizadas e quanto são essas reservas pelos países, né? Quais ativos eles estão utilizando aí em termos de moeda ou algo próximo à moeda, que no caso seria o ouro. Então aí eu peguei aqui um estudo aqui que a gente tem aí um ranqueamento do G20, tanto na questão do ouro, né, das reservas de ouro, e também na reserva de dólar, né? Para você que não sabe, basicamente o que significa isso, né? Reserva de ouro e dólar vale para países e vale para você inclusive também, né? Isso a gente sempre fala, né? A gente fala da reserva de emergência, que basicamente é quando você precisa daquele dinheiro quando acontece alguma emergência, reserva de oportunidade, quando você utiliza aquele dinheiro para fazer grandes aportes, principalmente em momentos de maiores quedas da bolsa de valores. E também tem a reserva de valor. Eu costumo dizer a reserva de valor é quando está dando tudo errado, né? Ou seja, quando tem uma crise principalmente global, né? A reserva de emergência seria uma crise local, acontece com você, né, na sua casa, né? Basicamente, a reserva de oportunidade geralmente envolve o país e a reserva de valor é quando acontece problema geral. Essa seria uma forma simples de entender. Então eu peguei aqui um ranqueamento exatamente dessas reservas por tipo, por classe, né? Então eu vou mostrar aqui para você para entender. E depois eu vou falar qual seria essa principal ameaça que eu li naquele artigo lá da Forbes. Então eu vou mostrar aqui para vocês, né? E é interessante, né? Voltando à questão da reserva, estou mostrando aqui para você já o G20, né? Com as suas reservas de ouro, que é Gold Reserves. E o que acontece, né? O Robert Kiyosaki, né? Com certeza você já ouviu falar, que é o autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele diz que existem 3 tipos de moedas, né? A moeda de Deus, que seria o ouro, a moeda dos governos, que seria exatamente, por exemplo, o dólar, né? Ele classifica principalmente ela, mas também o real, se você estiver considerando o governo brasileiro. E a terceira moeda dos homens, que seria exatamente as criptomoedas, ou mais especificamente Bitcoin, né? As principais, Bitcoin, Ethereum. Mas enfim, a primeira reserva aqui que a gente está mostrando aqui seria a reserva de ouro. Eu peguei simplesmente o G20. E aí no G20 a gente tem lá no topo Estados Unidos com mais de 8 mil toneladas, seguida da Alemanha 3 mil toneladas, 2 mil toneladas Itália, e onde está o Brasil aqui na história, tá? Aqui ele mostra o valor anterior e o valor atual, né? O último valor que foi registrado. No caso que o Brasil saiu de 121 toneladas para 67 toneladas. Onde foi parar esse ouro aí já é outra questão, tá? Não cabe a mim falar sobre essa questão do uso dessa reserva de valor. Obviamente, a gente já pode imaginar que foi utilizado exatamente aquilo que eu falei para vocês, né? Aconteceu a banca mundial, usa a reserva de valor. Então, possivelmente, foi utilizada essa aí. Mas, aí é um grande mas, se a gente for olhar também, a gente tem aí, no caso do Brasil, tem 2 grandes reservas, né? A reserva de ouro e a reserva em dólar, né? E aí só uma observação, tá? Vocês viram aqui que o Canadá tem 0, ele zerou a reserva de ouro. Eles decidiram lá, isso foi recente, eu acho que tem uns 2 ou 3 anos que eles decidiram lá zerar o ouro lá no Canadá. Mas o país é uma fonte lá de minério, né, do ouro, então de repente a gente pode transformar essa reserva aí depois e aumentar, né? Vai saber. Mas enfim, é essa a situação do ouro aqui do Brasil, da reserva de valor do Brasil, em termos de ouro. A outra reserva aqui é dólar, tá? Assim como, repetindo, os países fazem isso, de repente você pode considerar também essa questão de ter sua reserva dolarizada também, pelo menos parte, né? E aí seria o equivalente a cash, né? Uma das possibilidades que inclusive eu falo sempre aqui é o BIL, né? O ETF, é BIL, em que você pode investir nesse tipo de ETF, que basicamente seria o próprio dólar, com um crescimento bem insignificante, ou seja, o nível de volatilidade seria praticamente aí do zero, né? Mas aqui em termos de reserva de valor, dólar, aqui a gente tem a liderança da China com 3 trilhões de dólares, né? Muita coisa aqui. A China, né? Seguida da Arábia Saudita, Japão, Suíça, Índia, Rússia e o Brasil, onde é que está aqui na história, né? Se a gente for olhar aqui, está com uma reserva. E a reserva cresceu, tá? Então, uma das estratégias, estou especulando 100%, tá? Uma das estratégias, de repente, pode ter sido utilizada para comprar dólar, tá? Mas aí
se a gente for observar aqui, ó, aqui 368 bilhões de dólares, e aí deu uma crescida para 370 bilhões de dólares, ou seja, cresceu a reserva em dólar. Na verdade, a reserva em dólar, ela é muito maior do que a própria reserva em valor. Isso é estratégia do Banco Central, né? Se não me engano, a reserva em ouro está beirando lá o 1%, enquanto a do dólar é mais de 80%, então é muita diferença. Então, são essas duas reservas, lembrando, né, que você também, como investidor, deve considerar essas possibilidades de reservas. Mas, enfim, a resposta à pergunta que eu fiz anteriormente, né, qual seria essa principal ameaça com relação às criptomoedas em geral, né? Eu estava lendo um artigo da Forbes, né, e ele estava falando sobre computação quântica, né? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, né? Primeira vez que eu ouvi falar sobre computação quântica, né, são coisas aí de 20 anos, né? 20 anos atrás, estava na faculdade, mais de 20 anos atrás, estava na faculdade ainda, né? Se especulava muito com relação à questão da computação quântica, mas a verdade é que ainda está em processo de evolução. Recentemente teve, inclusive, um anúncio aí que a China desenvolveu um computador quântico, é muito mais veloz, inclusive, em comparação a um computador do Google quântico, o computador quântico lá do Google, que havia sido anunciado, né? Mas, enfim, a computação quântica, ela está em plena evolução. Hoje é quase que acadêmica, mas, obviamente, se em um determinado momento sair da academia e ir para a indústria, o negócio se populariza, né? Obviamente vai ter inicialmente os custos iniciais elevados, né? Essa tecnologia geralmente vai primeiro para os militares, para os governos, depois que isso se populariza, né? Mas enfim, qual é a principal ameaça aí? É exatamente a computação quântica, né? Por quê? O que acontece? Hoje as criptomoedas, elas são fortemente baseadas em criptografia. E criptografia significa que você, para descriptografar, se você for um invasor, não a pessoa envolvida na transação, né? Porque quando a criptografia é usada na transação com criptomoedas, obviamente há um acerto entre essa transação. Algum invasor que for tentar invadir esse processo vai ter que fazer uma força bruta imensa para tentar descriptografar e rearrumar tudo aquilo ali no blockchain, né? Na cadeia de blocos. Então isso seria uma força brutal muito imensa, né? Que para os computadores atuais não valeria a pena, né? Demoraria anos e anos só para fazer essa violação desses dados. Enquanto com a computação quântica, essa criptografia aí deixa de ser uma coisa muito complicada, né? Passa a ser uma coisa simples. Obviamente, o que se espera, né? Que a evolução, e é isso que é interessante nas criptomoedas, né? Que são os updates, né? São as atualizações das criptomoedas, do processo, das transações, da tecnologia que é utilizada, né? Da parte de criptografia, né? Possivelmente, no futuro, quando a computação quântica for realmente uma realidade mais popular, vai ter que haver essa adaptação da criptografia sendo utilizada atualmente para aquela nova realidade na computação quântica. Então seria exatamente essa a principal ameaça para o futuro das criptomoedas. Se espera, obviamente, que quem está envolvido nas criptomoedas esteja em alerta aí quanto a essa questão. Eu acredito que vai haver esse movimento, mas claro, primeiro as pessoas vão ter que enxergar essa possibilidade da computação quântica aparecer de uma maneira mais popular, sair realmente do meio acadêmico para as indústrias. Algo como o que aconteceu com relação à inteligência artificial, né? A inteligência artificial, o machine learning, que inclusive é o que a gente utiliza aqui na Symmetry, né, para desenvolver nossas soluções, saiu inicialmente da academia. Eu trabalhei 20 anos aí, inicialmente, basicamente de forma acadêmica com inteligência artificial, e hoje eu trabalho profissionalmente, né? Fundei minha startup, que é a Symmetry, exatamente utilizando solução como machine learning e inteligência artificial para apoio a decisão e investimentos. No caso, a gente desenvolveu o sistema de ranqueamento VART, né, que a gente utiliza para ações, fundos imobiliários, stocks, REITs e ETFs, tanto brasileiros quanto americanos. Mas enfim, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. É uma dica importante aí, inclusive da parte de reserva, né? Reserva de valor, construção da reserva de valor. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, comenta aí se você achou interessante. Se você já está construindo a sua reserva de valor também, compartilha com seus colegas, seus amigos que também têm interesse em construir um patrimônio, construir as reservas, né, de emergência, valor, oportunidade. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.